Um Kage é o líder de uma das 5 vilas ocultas mais poderosas e geralmente reconhecido como o mais poderoso ninja nessas suas respectivas aldeias. Como líderes de suas respectivas aldeias, eles têm uma enorme responsabilidade sobre seus ombros, que vai desde garantir o bem-estar das pessoas que lá vivem, até mesmo defender a aldeia de qualquer ameaça que venha a aparecer. Os Kages são geralmente conhecidos por serem os mais fortes no mundo de Naruto. No entanto, ao longo dos anos, muitos ninjas não Kages provaram seu valor e mostraram que eles podem ser tão habilidosos ou até mesmo mais habilidosos que os próprios Kages. E agora nesse vídeo irei te mostrar 12 personagens que estão nesse mesmo nível de Kage, mas acabaram não se tornando um dentro da história. E aí, eu sou Vinícius e sejam bem-vindos à Casa dos Otakus. Já deixa seu like e se inscreve no canal, são vídeos novos toda semana, dia sim e dia não, com o melhor conteúdo sobre Naruto e outros animes e mangás. Agora que você já se inscreveu e deixou seu like, bora pro vídeo. Shisui Uchiha, o Jonin de Konoha. Shisui Uchiha foi um dos membros mais fortes que já existiu dentro do clã Uchiha. Como um Jonin de Konoha, Shisui carregava um tremendo potencial desde muito jovem. Logo aos seus 10 anos de idade, ele já era conhecido por ter adquirido o poder do seu Mangekyo Sharingan. Conforme ele foi crescendo, Shisui tornou-se forte o suficiente a um ponto em que os Jonins regulares não eram páreo para ele em combate. Até mesmo para os padrões Uchihas, Shisui foi notado sendo um dos membros mais talentosos que o famoso clã já teve. Até mesmo Danzou saudou-o como o mais forte Uchiha do seu tempo. Suas habilidades assim permitiram-lhe sumir ao posto de Jonin em uma idade muito jovem, e eventualmente assim se tornar um capitão da sua própria equipe. E como um Uchiha, Shisui também possui o temido Donjutsu Koto Amatsu Kami, que era capaz de controlar a mente daqueles que eram atingidos por ele, tornando assim ele um ninja muito respeitado e muito temido dentro da história. Hoshigaki Kisame, a Biju sem cauda. Conhecido por ser um dos personagens mais fortes de Kirigakure, Kisame era um ninja incrivelmente poderoso que desertou da vila e acabou assim se juntando a Akatsuki. Com a poderosa Samerrada ao seu lado, era muito difícil detê-lo em combate. Kisame possuía assim um tremendo controle sobre o seu ninjutsu de liberação de água e seus níveis de chakra eram tão incríveis que podiam ser comparados a de uma Biju com cauda. Daí o seu apelido de Biju sem cauda. Seus poderes com jutsu de água eram tão grandes que seu jutsu estilo água, onda de choque explosiva de água, Kisame era capaz de mudar totalmente o campo de batalha, transformando tudo em um mar sem fim, onde ele também tinha vantagem sobre os seus oponentes. Então assim, sendo um dos mais fortes membros da Akatsuki, Kisame certamente tinha poder de luta do nível de muitos Kages que existiram até hoje. Nagato Uzumaki e os 6 Caminhos da Dor. O líder da Akatsuki, Nagato, era um ninja incrivelmente habilidoso com o poder do seu Rinnegan em suas mãos. Usando sua habilidade, ele criou os famosos 6 Caminhos da Dor, todos assim incrivelmente poderosos. Juntos, Pain pode derrotar até mesmo Jiraiya em combate, e quando eles atacaram Konoha, eles foram capazes de limpar completamente a vila. A habilidade de Nagato excedeu em muitos as habilidades de um Kage, e muito do seu poder é graças ao seu Rinnegan, e também pelo fato dele ser um descendente do clã Uzumaki, que era conhecido pelas suas enormes reservas de chakra, fazendo assim com que ele seja um dos ninjas mais poderosos que já viveram no mundo até hoje, onde até a sua luta contra Naruto, Nagato não havia perdido para nenhum outro oponente anteriormente. Mesmo quando era apenas uma criança, Jiraiya notou as tremendas habilidades que Nagato possuía, onde ele havia dominado todos os ninjutsus que ele ensinou para ele, e com o Rinnegan ele foi capaz também de dominar todas as 5 transformações básicas da natureza, algo que realmente era completamente sem precedentes para apenas uma criança, mostrando assim todo o poder que Nagato possuía mesmo quando criança e que seria desenvolvido muito mais além quando ele se tornasse mais velho. Orochimaru, o Sannin lendário. Orochimaru foi um dos personagens mais poderosos de sua geração em Naruto. Como aluno de Hiruzen Sarutobi, Orochimaru tinha um tremendo potencial e, de acordo com seu professor, ele era forte o suficiente para se tornar um Kage no futuro. Infelizmente, como sabemos, Orochimaru seguiu o caminho errado e seus caminhos maliciosos garantiram que ele nunca se tornasse assim um Kage. Apesar de estar concorrendo ao cargo de 4º Hokage, como sabemos, ele acabou sendo rejeitado e perdeu a vaga para o Minato. Como um dos Sannins lendários e também um ex-membro da Akatsuki, Orochimaru era um dos shinobis mais poderosos da história, se mostrando um gênio que poucos conseguiram corresponder desde a infância. Até mesmo Tsunade lamentou por muitas vezes que eles estavam em lados opostos e que ele estava morto durante a 4ª Guerra Shinobi.
Quando estava no auge do seu poder, Orochimaru pôde brincar enquanto lutava contra Sasori, um poderoso membro da Akatsuki, bem também como matar o quarto Kazekage e assim mais tarde seu próprio mestre, o terceiro Hokage, embora ele tenha perdido o uso de seus braços durante a batalha contra Hiruzen. Apesar disso, ele ainda foi forte o suficiente para representar um desafio para a forma de 4 caudas de Naruto e até mesmo para Sasuke, seu pupilo querido que admitiu abertamente que ele só foi capaz de derrotar Orochimaru devido ao corpo do Sannin estar se rejeitando. Então assim, juntando tudo isso, sabemos que Orochimaru tinha um nível de poder muito elevado, fazendo assim ele se tornar facilmente um Kage, se ele não seguisse pelos caminhos do outro lado da moeda. Jiraiya, o sábio dos sapos. Jiraiya sim era o outro membro dos Sanins lendários, assim como Orochimaru e também como Tsunade. Ele também foi aluno de Hiruzen e apesar de não ter uma exibição tão boa quanto Orochimaru, ele acabou conseguindo superá-lo. Jiraiya trabalhou duro para treinar seu corpo e mente assim como Naruto, onde Jiraiya era visto no time Sarutobi, o que o Naruto era no time 7. E para se fortalecer ainda mais, ele também aprendeu o modo sábio e superou os gostos de Orochimaru. Jiraiya foi oferecido ao cargo de Hokage várias vezes, até mesmo antes de Tsunade, mas ele acabou recusando todas elas. Ele declarou que só foi levado à beira da morte 2 vezes durante toda a sua vida. A primeira vez foi quando ele estava fazendo uma pesquisa com a Tsunade, você já deve saber o que aconteceu depois, né? E a outra também foi durante o treinamento de 2 anos que ele teve com Naruto, quando ele usou a chave do sapo para enfraquecer o selo das 9 caudas na barriga do Naruto, resultando assim na forma de 4 caudas que acabou fazendo uma cicatriz enorme em seu peito. Sua força era tão grande que até mesmo membros poderosos da Akatsuki foram facilmente subjugados, como Konan, enquanto outros como Itachi e Kisame, que são respectivamente um usuário do Mangekyou Sharingan e também um ex-membro dos 7 espadachins da Névoa, que optaram por não enfrentá-lo na batalha, temendo assim que o melhor que eles poderiam fazer juntos contra Jiraiya iria acabar em um impasse. Killer Bee, o Jinchuriki de 8 caudas. Killer Bee é o Jinchuriki do Hashibi e o shinobi assim mais forte de Kumogakure. Apesar de não ser um Kage, Bee possui uma força que pode ser considerada maior ou no mínimo igual a de Ai, o seu irmão Raikage. Como um Jinchuriki perfeito, ele é poderoso o suficiente para enfrentar qualquer shinobi em combate e se sair bem contra todos eles. Ele também tem uma tremenda quantidade de chakra e foi forte o suficiente para derrotar todos do time Taka sozinho. Quando ele era apenas uma criança, Bee mostrou que tinha as habilidades promissoras, sendo capaz de realizar missões de todos os tipos por conta própria, apesar do fato que elas deveriam ter sido executadas com uma equipe, com A sendo seu parceiro. Tobi afirmou que ele é o Jinchuriki perfeito, uma declaração mais tarde reafirmada por Kisame. Até mesmo Minato elogiou as habilidades de Bee, afirmando que ele era mais um ninja com um grande poder do que apenas simplesmente uma Jinchuriki. Durante o seu tempo na Ilha da Tartaruga, onde ele treinou para controlar a força de Gyuki, Bee domesticou quase todos os animais daquela ilha. Ai assim alegou que Bee tinha mais talento do que ele, fato esse determinado quando ele dominou seu irmão mais velho em um confronto direto de lariate. Itachi Uchiha, o gênio de Konoha. Para Itachi, acredito que não seja necessárias explicações. Itachi foi um shinobi geracional cujos talentos superaram todas as expectativas em Konoha. Ele era considerado um gênio que tinha a sabedoria de um Kage aos seus 7 anos de idade, sendo também tremendamente poderoso. Ele era extremamente proeficiente em todos os 3 princípios conjuntos de habilidades ninja e ganhou também elogios de aliados e inimigos. Orochimaru mesmo, um dos Sanins, admitiu abertamente que Itachi era mais forte do que ele. Sasuke, que melhorou significativamente suas habilidades ao longo dos anos em busca de se vingar de Itachi, não foi capaz de derrotar verdadeiramente Itachi, tendo morrido assim devido à sua doença terminal. Itachi sempre foi um pacifista no coração, assim ele não costumava realmente lutar e preferia evitar combate quando podia. Quando ele não podia evitar a luta, ele preferia acabar a luta com o mais rápido possível, mesmo o tempo todo se contendo. E mesmo assim, ele sempre se contendo, Kakashi, Kurenai e Asuma, todos que são Jonins extremamente experientes, ainda foram levados ao seu limite contra Itachi quando ele fez aquela visita na Vila da Folha. Depois de ter sido reanimado durante a guerra, Itachi pôde enfrentar o modo de chakra da 9 caudas de Naruto sem muitos problemas, mostrando assim que sem dúvidas nenhuma ele era tão forte quanto um Kage quando estava no seu auge. Obito Uchiha, o herói perdido. Durante o seu tempo como ninja de Konoha, as habilidades de Obito eram medianas, lutando assim para coincidir com seus colegas da academia e sendo incapaz de acompanhar o desenvolvimento de Kakashi. E ao contrário da maioria dos Uchihas que tiveram maior destaque dentro da obra, Obito nunca foi considerado um gênio. Ele levou muitos anos para que seu Sharingan pudesse despertar e já sabemos o que aconteceu com ele após isso. Felizmente, Obito foi salvo por Madara e apesar de seu desempenho inicial fraco,
Madara viu um grande potencial em Obito, e por essa razão o escolheu como seu discípulo. As esperanças de Madara assim foram provadas estarem corretas, pois sob a sua tutela, Obito melhorou drasticamente suas habilidades como início tardio, e até mesmo ao ponto onde ele se tornou uma imagem quase espelhada de Madara em seu auge. Aos 14 anos, Obito, se passando pelo ninja mascarado, como ele era conhecido, foi capaz de lutar contra seu antigo mestre Minato, o quarto Hokage daquela época. Durante a quarta grande guerra ninja, que foi quando ele foi revelado como Obito realmente despertou todas as suas habilidades mais poderosas, ele ascendeu ao nível dos 6 caminhos, tornando-se assim o Jinchuriki do 10 Caudas e sendo o grande vilão da guerra junto com Madara. Rock Lee, o gênio do Taijutsu. Apesar de seu baixo rendimento durante a época da academia e ser sempre menosprezado devido à sua incapacidade de utilizar qualquer ninjutsu ou genjutsu, Lee utilizou sua determinação e os ensinamentos do seu mestre Gai para melhorar devidamente as suas habilidades. Durante o clássico, Lee tinha tanta habilidade que ele foi capaz de derrotar até mesmo Sasuke utilizando seu Sharingan e também teve grandes chances de derrotar Gaara naquela luta épica durante os exames Chunin. Apesar de quase ficar impossibilitado de continuar sendo Shinobi após essa luta, Lee, após a sua recuperação, melhorou ainda mais as suas habilidades, se tornando um Chunin no Shippuden. 2 anos após a Quarta Guerra Mundial Shinobi, as habilidades de Lee melhoraram continuamente até o ponto onde ele já havia superado seu mestre Gai. Sendo um usuário excepcional de Taijutsu, Lee demonstrou por muitas vezes as suas habilidades. E assim como Gai sendo um possuidor dos 8 portões da morte, Lee poderia aumentar muito mais as suas habilidades durante o combate, mostrando assim que ele poderia chegar ao nível de qualquer Kage facilmente. Maito Gai, a besta verde de Konoha. Gai é conhecido por ser um dos personagens mais poderosos do mundo de Naruto. Assim como Lee, Gai também é um mestre de Taijutsu. Embora ele possua pouca habilidade em termos de ninjutsu, ele depende muito do seu Taijutsu, tornando assim um shinobi único. Apesar de seu início ruim em sua carreira ninja, assim como Lee, mesmo considerando-se um perdedor quando era criança, o famoso Sakumo Hatake, o pai de Kakashi, reconheceu abertamente o potencial que Gai possuía. Gai assim se formou na academia aos 7 anos, tornando-se um Chunin aos 11 anos, e finalmente um Jonin reconhecido como um dos shinobis mais fortes de Konoha. Até mesmo Itachi, um ninja rank S da Akatsuki e o prodígio do clã Uchiha, advertiu os outros para não subestimar Gai, indicando assim a sua grande força. E assim como Itachi havia avisado, ele sozinho derrotou o extremamente perigoso Kisame. Durante a Quarta Guerra Mundial Shinobi, Kakashi confiou totalmente em Gai para lidar com 6 Caudas sozinho durante a batalha contra as Jinchuriki reencarnado. Mesmo na forma de Jinchuriki do 10 Caudas, Madara reconheceu as capacidades de Gai, declarando assim ele como um ninja mais forte, onde Gai foi forte o suficiente para abrir todos os 8 portões internos e enfrentar Madara de igual para igual na guerra. Seu ataque mais forte quase acabou matando Madara, o que só mostra que ele realmente era tão magnífico quanto um Kage, se não mais magnífico que um. Após a guerra e quase morrer durante ela, a perna direita de Gai foi danificada ao ponto de não poder ser mais tratada, deixando assim ele em uma cadeira de rodas, e terminando também a sua carreira como um shinobi. Mas mesmo terminando a sua carreira nesse estado, Gai deixou seu legado no mundo ninja. Madara Uchiha, o segundo sábio dos 6 caminhos. O lendário fantasma dos Uchihas, Madara era um ninja monstrualmente poderoso, sendo uma das reencarnações de Indra Otsutsuki. Madara foi reconhecido como o membro mais poderoso do clã e um dos shinobis mais talentosos da história. Mesmo quando era apenas uma criança, ele foi considerado como um prodígio, como ele foi capaz de matar vários senjus adultos antes mesmo de despertar o seu Sharingan. A história o recorda como sendo o melhor em ser capaz de competir com Hashirama, que é considerado um deus shinobi. Por essa razão, quando Obito começou a operar sob o nome de Madara, a simples ameaça do poder de Madara forçou os 5 grandes países shinobis, incluindo normalmente o país neutro, o país do ferro, a se unirem e iniciar assim a Quarta Guerra Mundial Shinobi. Após reviver da morte, Madara provou ser mais do que um desafio para os atuais 5 Kages e também para as 9 bestas com cauda, derrotando assim todos eles sozinho em momentos diferentes. Além do mais, ele então se tornou o Jinchuriki do 10 Caudas, ficando ainda mais forte no processo. Apesar de nunca ter sido Kage, não existe ninguém dentro da obra que não diga que Madara tinha o poder para se tornar um. E por último temos Sasuke Uchiha, o Hokage das Sombras. Sasuke é um dos personagens principais juntos com Naruto, e um shinobi assim conhecido por ser tão poderoso quanto o protagonista. Desde criança ele era considerado um gênio e pela Quarta Grande Guerra Ninja ele já havia adquirido a força para enfrentar todos os Kages. Desde sua infância Sasuke foi considerado como um gênio natural, mesmo entre o clã Uchiha, sendo bem versado de muitas de suas técnicas e ficando facilmente no topo da sua classe na academia. Ele tem sido comparado com os outros indivíduos prodígios e até mesmo conhecido por ser
possivelmente capaz de superar Itachi, Nagato e até mesmo Madara. Sasuke desenvolveu assim constantemente suas habilidades durante o Naruto clássico, sendo capaz de enfrentar vários shinobis habilidosos como Haku, Gaara e até mesmo Orochimaru. Depois de seus 2 anos e meio treinando com o Sannin lendário, Sasuke se tornou capaz de lutar em pé de igualdade com vários shinobis altamente qualificados e extremamente poderosos. Na reunião dos 5 Kages, Sasuke provou ser capaz de lutar contra pelo menos 2 Kages e seus respectivos guarda-costas, e mais tarde também ele foi capaz de derrotar Danzo, apesar do uso constante do Izanagi do ancião. Depois de receber o chakra dos 6 caminhos, Sasuke conseguiu pressionar Madara, o então Jinchuriki do 10 caudas, apesar de naquele momento Madara ter absorvido totalmente a forma da árvore da besta com cauda. Ele também foi elogiado por Kurama por ter talento comparável ao sábio dos 6 caminhos, e ele também ganhou a habilidade de sentir a energia natural, como visto quando ele podia sentir a enorme quantidade de energia natural que Kurama e Naruto acumularam durante a batalha final entre eles dois. Atualmente em Boruto ele foi nerfado com a perda do seu Rinnegan, mas isso não deixa de lado todas as capacidades que o Sasuke possui como ninja. Enfim, esses são personagens que possuem o nível de um Kage ou até mesmo são superior a eles, mas que acabaram não conseguindo se tornar um Kage durante a história. E deixa aqui nos comentários também qual desses 12 personagens que eu acabei de falar nesse vídeo é o seu favorito, que você queria ver ele se tornando um Kage verdadeiramente. Estamos finalizando mais um vídeo, obrigado de coração por ter ficado até aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Continue no nosso canal assistindo um desses vídeos que vão aparecer aqui na tela. Eu te espero em um deles. Até lá, valeu!